Lula está magoado. Para a gente entender o motivo dessas mágoas sobre a sua perspectiva, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos lembrar do auge da Lava Jato, quando até então uma eventual prisão do Lula seria algo inimaginável para toda a sociedade brasileira. A gente tinha uma percepção que o país entraria em ebulição se Lula fosse preso. Umas manifestações do tipo da 2013, que tomariam os 4 cantos do país, pessoas incendiando ônibus, com atos de vandalismo contra a prisão do presidente Lula. E era isso que ele também esperava. Só que nada disso aconteceu. Fazendo um parênteses rápido, curiosamente, a gente chegou mais perto que chegou disso, ainda longe, mas mais perto que chegou disso, foi após a derrota de Jair Bolsonaro com as manifestações dos apoiadores do atual presidente. Isso não é um fato exatamente positivo, mas não deixa de ser curioso. Mas voltando ao nosso tema, Lula se decepcionou com a reação da sociedade brasileira em relação à sua prisão. Toda vez que a gente fala de sentimento de alguém, é sempre no campo especulativo. Mas a gente fazendo o exercício, não fica muito difícil de imaginar que o caminho para a prisão, para a cela em Curitiba, onde Lula sofreu vaias, xingamentos, deve ter magoado de forma profunda o ex-presidente, o futuro presidente do país, e esses xingamentos devem ecoar nos seus piores pesadelos até hoje. Lula esperava uma reação e teve uma reação completamente oposta, pelo menos da maioria da sociedade brasileira. O que isso acarretou? Durante a campanha desse ano, a gente viu essa mágoa presente em muitos ataques, em falas desnecessárias, e inclusive equivocadas, que deixaram de cabelo em pé os marqueteiros de campanha do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele atacou repetidamente a classe média, teve atos falhos com policiais, dizendo que o Bolsonaro gostava de policial, não gostava de gente, só gostava de policial, como se policial não fosse gente, enfim. Esses atos falhos que o animal político Lula jamais cometeria foram motivados por essa mágoa. Além disso, as nomeações para lá de polêmicas que Lula fez até o momento também mostram um pouco disso. Mostram que Lula deu um recado para a sociedade que vai governar junto com quem lhe foi fiel durante todo esse período. Pode fazer sentido do ponto de vista emocional, não do ponto de vista de gestão pública não faz sentido algum. Lula tem que montar a melhor equipe possível, independentemente de quem lhe cedeu um apoio incondicional ou de quem foi crítico em determinado momento. Claro que a gente não espera que vai chamar um adversário, um opositor feroz, mas dentro do campo que trafegou sobre esses dois sentimentos tem muita gente boa para ocupar os cargos de comando. A nomeação de Haddad, e aí sem entrar exatamente no mérito questionável de Haddad para conduzir o Ministério da Fazenda. O mercado reagiu mal, não à toa. Mas sem entrar exatamente no mérito do Haddad, e principalmente a nomeação de Mercadante para o BNDES, a gente tem que lembrar que Mercadante era uma figura proeminente no desastroso governo Dilma. A memória que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro tem de Aloysio Mercadante, não é das melhores e com razão. Mercadante, o segundo governo Dilma foi um desastre, o primeiro razoável, mas o segundo governo Dilma foi um desastre, e Mercadante estava ali como figura onipresente desse desastre. Quando você alça ele a presidência do BNDES, um banco muito sensível também no quesito, na questão de narrativa, porque a gente ouviu repetidamente os financiamentos a obras estrangeiras através do BNDES, os empréstimos aos campeões nacionais, muita coisa de escândalo de corrupção nos governos petistas teve como força central um BNDES. Quando você bota um petista raiz tão atrelado ao ex-presidente Dilma nesse posto de comando, Lula mostra que vai fazer o governo mais, pelo menos até agora, dá sinais que vai fazer o governo mais à esquerda de sua vida, o que não é exatamente uma boa ideia. Lula precisa passar uma borracha no passado, precisa botar uns óculos novos para enxergar o presente e construir o futuro que o Brasil, que o país merece, que a sociedade espera. Se Lula optar por só olhar para a esquerda, só olhar para esse passado, e principalmente se a força motriz das suas ações for esse rancor, for essa mágoa presente, pelo menos até agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem grande chance de comprometer toda a sua trajetória, toda a sua biografia e toda a sua história.